o tema está ali no telão, portas espirituais. Vamos lá, Marcos 5, eu quero ler a partir do versículo 1. Aleluia. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Queridos, um pouquinho antes, está falando que Jesus acalma uma tempestade. Vocês conhecem bem essa passagem, que Jesus acalma o vento e o mar. Então, sabendo-se disso, olha o que Deus está falando aqui. Toda vez que se levantar uma tempestade na sua vida, você pode ter certeza que tem algo de Deus chegando. Eu creio, aleluia. Tem uma bênção do Senhor, tem uma promessa, tem restauração. Porque o texto que nós estamos lendo, o que Jesus fez na vida desse gadareno é impressionante. Um homem que estava morto, e Jesus chegou e trouxe vida. Aleluia. Então vamos lá, versículo 2. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Sabe, irmãos, a gente percebe aqui, ele tinha força para quebrar correntes, as coisas do lado de fora, mas quem quebra correntes do lado de dentro é Jesus. Amém. E só ele tem força e poder para isso. E ninguém conseguia dominá-lo. Pense como esse homem andava perturbado. Andava sempre de noite e de dia gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Para pensar se esse homem tinha paz. Ele não descansava. Esse homem não tinha descanso. Você consegue imaginar isso? O que um espírito imundo faz na vida de uma pessoa? É morte. Ele andava no meio dos túmulos. Ele devia cheirar mal, porque não tinha vida social. Ele não tinha comunhão. Ninguém queria, tentavam até amarrar e prender, mas não conseguiam. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. Você consegue perceber que até o demônio tem que se prostrar diante de Deus? Às vezes nós olhamos um endemoniado, às vezes a gente potencializa tanto o poder das trevas, mas olha o que a palavra está dizendo, que esse endemoniado se prostrou diante da majestade de Deus, reconhecendo Jesus como Filho do Deus Altíssimo. E eu te pergunto, você está com medo das trevas por quê? Se você tem um Deus que tem autoridade. Continuando, versículo 8, ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. É o meu nome, porque somos muito. Para pensar, uma legião, quando você vai para estudar, o máximo de um exército romano chegava a 6.000 soldados e era uma legião. Não que esse homem possuía 6.000 demônios, mas ele possuía muitos demônios. Você vê a situação desse homem vivendo no meio dos túmulos, a força que ele tinha. Mas o nosso Senhor Jesus, uma palavra. E aqui Jesus começa a perguntar, não fazendo entrevista para demônio, não, mas para mostrar autoridade. Porque quando ele falou legião, todo mundo falou: não é coisa simples, não. É muitos demônios. E o nome do Senhor assim é glorificado. Agora não quer dizer que Jesus estava ensinando aquele povo e deixou para o nosso aprendizado. Não quer dizer que nós temos que fazer entrevista com o demônio, não. Será que nós vamos dar espaço no culto
manifestar? Tomar parte de um culto que é para adorar o Senhor, porque nós estamos reunidos para cultuar Ele. Não é demônios, não. Então, se houver qualquer tipo de manifestação, sai em nome de Jesus e acabou. Não tem que ficar perguntando. Mas de onde você vem? Vem de onde? Se não é das trevas. Qual é seu nome? É Zé Pilintra. Está na Bíblia? Existe esse demônio? É tudo demônio, nós não precisamos saber o nome de ninguém, é demônio. E acabou. E já é derrotado. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Versículo 10. Ele pediu com insistência que não os mandasse para fora do país. Às vezes a gente acha que não existe demônios territoriais. Às vezes a gente acha que tudo bem, é tudo demônio, mas eles também têm hierarquia. Quando nós fazemos o curso da intercessão, estudamos um pouco para aqueles que são intercessores, precisa ter uma noção do que é isso, daquilo que, aonde você está orando, com quem que você está mexendo. Existe demônios territoriais, sim, e nós precisamos ser aqueles que têm discernimento e repreender, em nome de Jesus. O intercessor, ele tem esse discernimento, porque ele tem que orar diretamente naquilo. Então, às vezes, o demônio da enfermidade está agindo, e você está orando por uma outra causa. Então, nós precisamos discernir qual que é que está agindo, e repreender em nome do Senhor Jesus. 10 e 11, né? Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos nele. Eu falava, coitado dos porquinhos. Mas para você entender como o diabo ele é sujo, ele é tão mau, que ele veio para quê? Para nos destruir. E se ele não podia mais destruir esse homem, ele quis destruir. É criação de Deus também. Os animais são criação de Deus. Então ele falou, manda para os porcos, porque alguma coisa tem que destruir aqui. Mas percebe-se também que o próprio Deus autorizou. Teve que passar por Deus. Por isso que eu falo, Deus é soberano. Nada acontece sem o consentimento de Deus. Lembra de Jó? Se Deus falar não, é não. Não toca, ele não tem esse poder de tocar. É esse Deus que você serve. Por isso que nós precisamos confiar nele com todo o nosso coração. Porque se Deus falar, nele você não toca, ele não vai tocar. Glória a Deus por isso. 13. Jesus o permitiu. Daí. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de quantos? 2.000. Por que Jesus permitiu, então? Você sabe que nessa cidade era algo que era financeiro. Era a criação dos porcos de uma forma de se enriquecer. Era o bem ali para aquela cidade. E Jesus, ele mostrou de novo aqui, para eles entenderem a autoridade que tinha Jesus. Não era um porquinho, 2 porquinhos, 3 porquinhos. A gente leu, era 2.000. Se jogou do penhasco. Acabou com os porquinhos da cidade. Vamos lá. Precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Olha lá, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelo campo. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião. Como que ele estava agora? Assentado, vestido em perfeito juízo. Olha a restauração que Jesus faz, aonde ele passa. Olha o que ele faz. Quantas coisas o Senhor já fez na minha vida e na sua. Quantas coisas ele já nos libertou. Aleluia. E eles temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos.
e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Por quê? Porque Jesus tinha acabado com a fonte de renda deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vai para onde? Vai para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. O primeiro ministério nosso é a nossa. Jesus falou: volta lá, testemunha primeiro na sua casa. Coisa mais linda. Então ele foi e começou a proclamar a palavra de Deus, tudo que Jesus tinha feito, e todos o que? O admiravam. Você tem alguma dúvida do que Deus, Ele nos limpa, Ele nos liberta, Ele nos restaura? É para a glória dEle, não é para nós não testemunharmos. As coisas de Deus acontecem para que haja testemunhos, para que outros sejam alcançados. Então Jesus ele é poderoso. O que é 2.000 porcos? O que é uma legião de demônios para Ele? Entende o poder que está no Deus que você serve? Então a primeira coisa que eu preciso falar, que às vezes nós subestimamos o poder destrutivo de Satanás. Mas também nós temos assim alguns problemas que nós às vezes na nossa cabeça nós potencializamos o poder dele. Nós não podemos subestimar, mas também não podemos potencializar, porque você percebe aqui o que é que Jesus fez. Então eu quero ler com vocês 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Dá para subestimar o poder de Satanás? Nós precisamos estar como? Sóbrios e vigilantes. É assim que nós temos que estar. A gente percebe que esse homem, você começa a olhar para ele perturbado. Pense uma pessoa que não tem sossego, gritando de dia e de noite, sofrendo essa possessão maligna. Olha, e essa é uma situação, irmãos, que não é diferente daqueles que não têm Cristo Jesus. Quando eu olho para ele, eu penso nas pessoas que não têm Cristo Jesus. E a gente às vezes fica tão tranquilo. Eu estou em paz, está tudo bem, mas tem alguém que não dorme. Tem alguém que está sofrendo. Porque às vezes, irmãos, nós sofremos opressão, mas a opressão está do lado de fora. Esse homem estava possuído, os demônios estavam do lado de dentro. Imagina, nós às vezes recebemos essa opressão e já não é fácil para nós. Porque ele vai primeiro oprimir, para você abrir uma porta, para ele entrar. Por isso que nós precisamos andar no caminho da obediência. Por isso que nós precisamos se santificar. Por isso que nós temos que matar a nossa carne a cada dia. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade, porque é conhecendo a palavra que nós vamos ser libertos. Porque eu sei aquilo que agrada a meu Deus e aquilo que não agrada. Quando eu tenho temor do Senhor, eu ando nos caminhos dele. Eu faço de tudo para não desagradar o meu Deus, para não entristecer o Espírito, não apagar o Espírito Santo. E nós temos esse poder de abrir portas, mas nós também temos poder de fechar portas. Eu quero ler com vocês o versículo de Gênesis 4:7. Aqui você vai perceber o mal batendo na porta.
Está lá. Uma passagem que vocês conhecem, Caim e Abel. E Deus olha para Caim e diz o quê? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Lembra que ele fez uma oferta ao Senhor e Deus a recusou? Ele recusou por causa de Caim. Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está onde? À porta. A sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Irmãos, o mal ele bate a porta. Ele fica só esperando uma brecha para ele entrar. A gente percebe aqui, Deus revelou para Caim que o mal estava à porta. Eu quero ler de novo. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Será que nós estamos andando no caminho certo, fazendo o que é certo? Mas se não fizer o que é certo, está lá te esperando o pecado. Ó. Eis que o pecado está à porta, sua espera. Irmãos, essa palavra aqui é muito séria. Porque a gente percebe que Caim, ele tinha um desígnio no coração perverso, ele era mau. Ele matou o próprio irmão. A gente conhece a história. E nós precisamos vigiar o nosso coração o tempo todo, os intentos do nosso coração, a nossa natureza caída. Por isso que tanto a gente fala, lê a palavra, porque a palavra nos lava, ela nos limpa. A palavra ela tem poder de nos transformar, de nos regenerar. É o poder de Deus, é a boca de Deus falando, nos instruindo, para que nós não venhamos cair em tentação. Porque o pecado está lá como um leão, doido para nos tragar. É um vacilo. É você dar uma cochiladinha, né? É você estar distraidinho. É uma brecha, o inimigo ele entra. E aí é destruição, é morte. E Deus, o Senhor Jesus, já nos tirou desse lugar de trevas. Tem um mal assediando você. Todos os dias da nossa vida nós vamos perceber que tem um mal assediando nós, que está à porta. Só que a palavra vai dizer: a ti cumpre dominar. É aquilo lá que o apóstolo Paulo diz, a nossa luta diária contra carne e espírito. Entende porque é importante você estar aqui hoje alimentando o teu espírito? Deus está abrindo os teus olhos, te dando discernimento, para quando o mal estiver à porta, você fechar e não abrir. A ti cumpre dominar. Deus nos deu essa autoridade para dominar. E Ele dá a instrução. Como dominar? Fortalecendo o teu espírito. Deus está dizendo: você tem o comando dessa porta, você tem a chave dessa porta. Consegue entender? Nós oramos o Pai Nosso e pedimos para que Deus nos livre de toda tentação. Mas muitas das vezes nós somos provados, porque é o que nós carregamos dentro de nós. Será que nós, os jovens, estão buscando em Deus, estão lendo a palavra, estão fortalecendo o espírito? Estou sentindo falta de alguns jovens na leitura. Pega no pé, líder. Pega no pé. E uma coisa é certa: quando esses espíritos entram, eles nos oprimem em vícios, enfermidades. Acontece também por espíritos malignos, a falta de perdão. Você está abrindo a brecha, abrindo uma porta para o inimigo entrar. Porque tudo aquilo que é desobediência da palavra, nós estamos abrindo a porta para ele entrar. Tudo aquilo que você sabe
sabe que não pode fazer e você faz, você está abrindo uma porta. E a gente vê as coisas acontecendo. E é muito triste quando a gente vê que as pessoas estão dando legalidade aos espíritos imundos, através de atitudes, através da desobediência. Medos, angústias, presa em situações. Você já teve a sensação de não conseguir sair de alguma situação? Você precisa ser liberta. Você precisa de libertação. Essas palavras que Deus tem trazido a nós, de romper, porque compete a nós fazer algumas coisas, ter algumas atitudes, por exemplo, obediência. Então Ele vai começar a nos aprisionar, nos colocar em cativeiros, e aí a gente não consegue sair de algumas situações. E a gente precisa pedir para o Espírito Santo revelar aquilo, aonde nós precisamos de libertação. Irmãos, eu vou dizer para vocês que, desde o início do ano, a gente faz as promessas, não é? Esse ano, talvez você fez uma para e não conseguiu fazer nenhuma. E uma das coisas, mesmo pela saúde, passei com a nutricionista e eu falei, eu vou cuidar de mim primeiro. Vocês não têm noção a batalha que eu tenho enfrentado na minha vida para conseguir romper e chegar numa academia. Vocês não têm noção de tudo que está acontecendo na minha vida, na minha casa, porque eu escolhi e falei, eu vou. E eu falo, Senhor, me ajuda. Irmãos, hoje eu pude experimentar, em meio à tempestade, uma paz aqui dentro. E eu consegui fazer tudo o que eu tinha falado que eu ia fazer. Mas depende do meu posicionamento também. Às vezes a gente espera tudo de Deus, e Deus já nos deu todas as estratégias. E eu falei, Senhor, porque é a tua palavra, como é que eu vou cuidar das ovelhas do Senhor se eu não me cuido? Como é que eu vou cuidar da minha casa se eu não me cuido? Se eu estou sobrepeso, se eu estou passando por um tempo difícil, colesterol alto, e eu não me cuidando e só engordando, eu estou cavando a minha sepultura. Eu estou procurando o caminho de morte. Eu falei, não, para mim já deu isso. Mas eu consegui embora com a armadilha. Esse vestidinho eu tenho vergonha de usar, que ficava assim, ó, fica na grávida, tá melhor. Tem uns lá que, ó, subiu rapidinho o zíper. Eita glória! Isso daqui é uma pastorinha, né, gente? E isso eu digo pra você, porque a saúde, não é? Glória a Deus. Faça que nem eu, vai no nutricionista, ela passou uma dieta, estou fazendo, estou cumprindo. Ontem eu saí daqui tarde, que a gente estava reunida para falar das coisas dos jovens. Um buraco no meu estômago. Eu falei, Senhor, estou com uma fome, com arroz e feijão, com uma farofa. Aí eu cheguei em casa, fiz uma vitamina bem light, de banana com aveia e morango. Tomei uma tacinha, pus lá bastante aveia, ficou encorpadinha. Falei, Senhor, alimenta, Senhor. Eu vou falar que eu ainda fiquei 2 horas lendo a Bíblia, fazendo estudo, preparando esboço. Minha barriga parou de roncar. Falei, glória a Deus, aleluia. Eu faço a minha parte, mas eu oro também, né? E Deus ajuda. Glória a Deus. Mas pense as dificuldades que eu estou passando. Aí eu fui prontinha para a academia. Cadê meu carro? Não tinha carro. Senhor, falei, meu Deus. Aí no outro dia, prontinha para a academia. Não tem gasolina no seu carro. Aí eu falei, vai ser gasolina mesmo, né? Vai chegar no posto de todo jeito. Estava lá, pim. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu. Se você soubesse como está meu quarto. O eletricista foi em casa, a poeira total, foi a nuvem de pó. Não foi a de glória, foi de pó. Não dá nem para se trocar.
E eu falei, Senhor, que coisa linda, o Senhor está me dando uma paz. Peguei meu vestidinho, a tábua de passar forrada de pó. Eu falei, tem que ser um que não precisa passar, vou lá, peguei o vestidinho. Glória a Deus! Eu podia estar estressada, podia estar, sabe? Eu falei, deixa sujar. Quando eu voltar, eu passo um paninho. Mas se a gente for se estressar por tudo, a gente não vive. Eu falei, glória a Deus, que está tocando toda a fiação da minha casa, vou pagar menos conta. Os fios velhos, as tomadas não nada funcionavam, a gente tem que aguentar também. Tem que ter a visão da coisa pronta, né? Para aguentar, né, no tranco. Aleluia! E às vezes a gente se depara com isso, vai ficar reclamando, abrindo portas. É os portais, a murmuração atrai também. Fala palavrão, fala mal das pessoas, fazer fofoca. Eu falo, Deus, traz essa conscientização para a igreja. Uma das coisas que a gente tem que aprender e gravar no nosso coração, se a pessoa não estiver, não fale dela. Você vai se livrar de muitos problemas. É uma das coisas que eu tenho aprendido, porque às vezes a gente quer desabafar, mas não fale da pessoa se ela não estiver junto. Mantenha sigilo, segredo, fecha a boca. Sabe por quê? O mundo espiritual pega isso aí. Então, quando você tiver que fazer um desabafo, estiver triste com alguém, chama a pessoa e fala com ela. Porque às vezes você vai falar com uma outra irmã e você ainda acaba contaminando. Isso é fofoca. A pessoa pode ficar chateada porque você está chateada e a pessoa gosta de você, a pessoa também fica chateada. E a gente tem que se blindar. A gente tem que tomar cuidado com essas portas espirituais. Pecado, tem pessoas aprisionadas no pecado. Tem pessoas que não conseguem. Elas precisam urgente desse libertador. Precisa ter um encontro. Glória a Deus por isso. Agora eu quero ler Isaías 42, 7. Jesus, ele veio para destruir as obras do inferno, as obras de Satanás. Olha que lindo. Ele veio para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. É a missão do nosso Senhor. Ele veio para isso. Nós éramos cegos. Eu ia para aquelas baladas lá, bebia, ficava doida lá, fazendo o povo tudo pecar, tocando aquelas músicas que insinuavam as coisas. Eu acho bonito isso? Não, eu tenho vergonha. Eu falo, Senhor, mas tem testemunho para que as pessoas sejam edificadas, porque foi de lá que Ele me tirou. E hoje tem muitas pessoas que conhecem a DJ Flávia Rivas. Agora muitos estão conhecendo como pastora Flávia Rivas. Antes era palco. Hoje o Senhor me colocou num altar. E é isso que Ele faz conosco. Ele abre os nossos olhos. Porque às vezes a gente vê as pessoas aí pecando como loucos, desenfreados. Não tem limite. Eles fazem, eles mentem. Eles se prostituem. A gente sabe, é bebedice, é fornicação, é tudo. A gente vê, mas eles estão cegos. Os espíritas também. Eu não sei qual que é, se é da Umbanda, Quimbanda, não sei. Ou se é mesa branca. Veio um veterinário em casa e ele era, eu acho que ele era da mesa branca. E ele falava que o pecado não existe. Que ele não suporta em igreja evangélica que fala do pecado. Não acredita no pecado. Eles são bons, eles fazem obras caridosas. Então eles são bons. Eles não têm pecado. Eu falei, oh meu Deus, eu preguei para ele na minha garagem. Eu falei, dei esse testemunho para vocês que é minha cachorra. Ele estava cuidando da minha cachorra. E ele falou que ia fazer uma visita, mas veio nada. Deixa ele, Jesus pega ele ainda. Glória a Deus. Mas Jesus, Ele abre os olhos, Ele veio para isso, para abrir os olhos
do cego, para libertar os cativos, aqueles que estão presos. E a gente precisa vigiar, irmãos, o tempo todo, porque não é fácil. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos a diferença, precisamos ser. Glória a Deus. E da mesma forma, o bem também bate a porta. Está lá em Apocalipse, foi para nós, Vini. Olha lá Jesus, educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Consegue entender que você tem o poder de decidir se você quer abrir para o mal ou se você quer abrir para o bem? Ou para a luz ou para as trevas. Você tem esse poder. Deus deu para você decidir o que você quer para a tua vida. Ou você abre para o mal ou você abre para o bem. Esses dias eu postei lá no meu status um vídeo, um menino andando em cima do muro, alguém viu? E é uma realidade. E os demônios só acompanhavam ele, não falava nada. E os anjos do outro lado do muro falavam, vem, chamando, né? Chamando ele, insistindo, vem, vem. E ele andando no muro, uma bela hora ele parou e pensou. E perguntou para os demônios, por que vocês não me chamam? Por que será? Quando a gente está em cima do muro, nós já somos de Satanás. Por isso que nós temos que decidir o que nós queremos para a nossa vida. Ou eu quero Cristo, ou eu quero o inferno, ou eu quero Satanás. E hoje a gente percebe que tem muitos adoradores. E antes era escondido. Hoje não é mais os adoradores de Lúcifer, de Satanás. Né? Hoje a gente vê até templos adorando a ele. Existe. Satanistas, quantos a gente percebe e vê? Quantos bruxos, feiticeiros, mas também aqueles que se converteram e dão testemunhos. Porque Jesus ele veio para dar vista ao cego, para libertar os cativos. Aleluia, glória a Deus. Agora, uma das coisas que nós precisamos aprender, eu digo que tem que ser uma prática a igreja. Porque, irmãos, se nós precisamos de libertação, uma coisa é certa, a gente precisa aprender a confessar, se arrepender de verdade. Fiz coisa errada, porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós descemos as águas, nós selamos um compromisso com Deus. Nós entregamos a nossa vida para Ele. E nós pregamos o batismo de arrependimento. Eu não quero mais ter uma vida de pecado. Não que nós não vamos pecar. Pode acontecer nessa caminhada. Depois do batismo, você pecar, escorregar. Mas não é uma coisa que você põe na tua cabeça, eu vou fazer, eu vou não sei o quê. Às vezes é um deslize do cristão. Mas tem esse caminho que nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que eu preciso me converter dos meus maus caminhos. O que eu fazia, eu não faço mais, porque agora eu escolho fazer o bem, andar nos caminhos retos do Senhor. E é o batismo que João Batista pregava: arrependei-vos, produzi frutos dignos. O que é isso? É mudar as minhas atitudes, é não fazer mais. Às vezes a gente, um pecado vai, mentira, mente. Ai, Senhor, eu me arrependo. Se arrependeu mesmo, daqui a pouco está mentindo mais. Isso não é arrependimento, você não produziu frutos dignos de arrependimento. Então a gente tem que vigiar a nossa carne. Ela é astuta. E a gente tem esse caminho, glória a Deus por isso, é confessar e se arrepender. Esse é o caminho para você fechar a porta.
do inimigo, essa legalidade para ele não ter poder. É assim que nós fechamos a porta para o inferno. E nós precisamos estar atentos, sóbrios e vigilantes. Não dá para a gente ficar que nem uns doidos, um bando de doido. Não dá. Nós precisamos ser sóbrios e vigilantes o tempo todo. Porque ele está aí. Ele veio para matar, roubar e destruir. É o que ele quer, destruir as nossas vidas. Então não dá para nós subestimar o poder de Satanás, mas também não dá para você potencializar. Deus já te deu as estratégias. Cuidado com a porta que você tem aberto. Preste atenção que porta que você tem aberto na tua vida. Se é para o bem ou se é para o mal. Hoje, se converta dos maus caminhos, confesse diante de Deus e produzir frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Obediência, eu quero colocar para você mais um texto para você ver que você pode escolher. Deuteronômio 11, 26 e 28. Você pode escolher. O nosso Deus nos deu livre-arbítrio. Aleluia. Eis que hoje eu ponho diante de vocês o que? É Deus falando a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. Isso aqui, tem mandamentos de Deus para a nossa vida. Se nós queremos as bênçãos, nós precisamos escolher esse caminho. A maldição, se não cumprirem os mandamentos. Olha lá. Isso é fatal. Isso acontece. Se você não escolher o caminho de Deus, você vai escolher o caminho das trevas. Ou você obedece e é bendito, ou você desobedece e é maldito. É forte a palavra, mas é isso que a palavra está ensinando. Mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam, olha a idolatria. Porque aquele povo vivia em idolatria, adorando outros deuses. E Deus ele colocou para eles: decidam hoje o que vocês querem, bênção ou maldição. Todo mundo vai falar, lógico que eu quero bênção. Mas quem está disposto a obedecer a palavra de Deus, a colocar em prática a palavra de Deus? Se eu perguntar para você, você tem só um Senhor ou você tem um Senhor e Salvador? Porque Salvador todos nós temos, todos queremos ser salvos. Mas e o Senhor? O Senhor você tem que obedecer. Então que você tenha um Senhor e um Salvador na tua vida. Obediência às leis de Deus fecham portas espirituais, protege a minha vida e a sua. Desobediência é o que sustenta Satanás. Porque quando você desobedece a palavra de Deus, você está pecando. E o pecado fortalece quem? Então cuide da sua carne. Não dê alimento para ela. Não fortaleça Satanás. Amém? A palavra em João 8,36 disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus por essa palavra. Amém? Que Deus tenha trazido aí para você esse discernimento. Que você se examine, que você olhe para você. Vamos orar ao Senhor, se põe de pé. Se você tem que confessar algo diante de Deus, confesse. Mude. Faça aí um giro, né? Se converta dos maus caminhos, entre no caminho certo, no caminho de bênção, no caminho de paz, no caminho que o Senhor tem para você. Glória a Deus. Feche teus olhos, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Que nós venhamos ser um povo que escolhe obedecer, Jesus, e assim colher as bênçãos do Senhor. Pai querido, se nós abrimos algumas portas espirituais para o nosso mal, através do pecado, através das nossas atitudes, nos ajuda, Deus, traz a luz, que nós venhamos ser um povo transformado, que muda a conduta,
que deseja agradar sempre o teu coração, cumprindo aquilo que o Senhor nos ensina. Que caia por terra, Senhor, toda a obra das trevas nas nossas vidas. Que nós venhamos ser libertos. Que nós venhamos ser como esse homem que estava possesso, mas o Senhor olhou para ele. O Senhor restaurou a vida dele. O Senhor colocou uma roupa nele, assim como o Senhor nos dá vestes limpas, brancas. Que nós não venhamos se sujar, Senhor. Que nós possamos viver em paz, aproveitar e desfrutar o descanso que nós temos em Ti. Que as coisas que o inimigo vem tentando nos oprimir, que caia por terra. Que nós venhamos fechar todas as portas, todas as brechas. Que nós venhamos olhar somente para Ti, Jesus, agradando o Senhor, abrindo a porta do nosso coração para que o Senhor entre todos os dias, para que nós venhamos ter comunhão com o Senhor, para que o Senhor se sente na mesa, que o Senhor seja conosco, que nós venhamos ter uma vida, Senhor, Deus, na Tua presença todos os dias. Livra-nos, Senhor, de toda a tentação da carne. A Tua palavra vai dizer que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E que assim seja nas nossas vidas. Nós sabemos que a nossa carne ela é fraca, que nós muitas das vezes pendemos para as coisas carnais, mas se o nosso Espírito estiver fortalecido, Pai, nós vamos prevalecer. Nós vamos ter o domínio, o controle. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que não conseguem se controlar, Senhor, que vivem no pecado, alcançam pela Tua misericórdia a luz das nossas vidas, através do testemunho, porque esse homem, esse gadareno, ele foi liberto, Senhor, ele testemunhou, as pessoas podem ver o Teu poder, Senhor, que nós não venhamos se acovardar no meio das lutas, das provas, que nós venhamos perseverar e saber que o Senhor é maior do que tudo. O inimigo ele tem que se prostrar diante de Ti. O Senhor é um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso. Que nós não venhamos temer, Pai querido, as astutas, mas que nós também não venhamos subestimar, Senhor, o poder do inimigo. Desperta, Senhor, a igreja, nos desperta, Senhor, a ser sóbrios, a ser vigilantes, a não perder a oportunidade de orar, de jejuar, de buscar, de estar em comunhão, de partir o pão, Senhor, de estar em comunhão com o Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor. Eu peço a proteção sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude, Deus, e que tudo seja para glorificar e exaltar o Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. O Senhor te dê discernimento espiritual, amém. Que Ele traga à luz aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que precisa ser transformado. Se um dia nós abrirmos essa porta, Deus vai mostrar. Se tem algum lugar em oculto onde o inimigo está agindo, Deus vai revelar. Em nome de Jesus, que você confesse, que você ore, que você busque esse arrependimento genuíno.